No meio evangélico é frequente existirem movimentos voltados para evangelizar determinados grupos sociais ou faixas etárias. Igrejas para afrodescendentes, hispanos, pessoas de classe alta, jovens universitários, pós-modernos, etc. Nesse ponto é necessário fazer uma diferenciação oportuna. A existência de ministérios ou grupos de apoio voltados para ajudar grupos sociais ou faixas etárias em suas necessidades específicas é algo fundamental, por revelarem que o Evangelho possui suficiente envergadura para alcançar as pessoas em suas necessidades particulares. Porém, o que se discute é a necessidade de se adaptar à liturgia e práticas ministeriais próprias ao movimento adventista para evangelizar pessoas pós-modernas. Assim como outros segmentos cristãos, desde cedo os adventistas se envolveram profundamente com a pregação do Evangelho, estabelecendo editoras, centros médicos, serviços de assistência social, a ASA, e instituições educacionais em vários países do mundo. Segundo Damstig, de 1850 a 1874, houve uma emergência gradual de dimensões não apocalípticas na teologia de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muita da qual tinha rotas nas tradições protestantes norte-americanas de missão. Para o autor, Ellen White também trouxe contribuições enriquecedoras para a teologia adventista sobre o assunto, sendo a primeira a estabelecer o escopo mundial da missão adventista. Knight estabelece que o adventismo obteve êxito em promover sua missão por ser um movimento apocalíptico com apoio para intelectuais, mas também para pessoas mais emocionais. Possuir um conteúdo doutrinal em sua visão da verdade. Estar estruturado de maneira a dar suporte para a missão e seus desafios. Apresentar um senso profético de urgência, fruto de sua compreensão da profecia. No outono de 1870, os ministros adventistas reconheciam sua missão fora da América e em 15 de setembro de 1874, John Narvey Andrews é enviado como primeiro missionário oficial adventista para a Europa. Como exemplo do interesse do movimento adventista pelo desafio de cumprir a missão evangelizadora, basta mencionar que a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia votou, em seu concílio anual de 1956, a criação de um programa para treinamento de missionários, o qual passou por diversas fases, até posteriormente tornar-se o Instituto de Missão Mundial em 1972. Diante da realidade da mentalidade pós-moderna, há autores que sugerem a necessidade de adaptações por parte do movimento adventista em face do novo contexto. A partir da década de 1990, autores adventistas, baseados em grande parte nas premissas básicas do movimento emergente, sugeriram as seguintes adaptações para o movimento adventista adequar-se à evangelização no contexto pós-moderno. Realização de cultos voltados para as novas gerações, que conscientemente adaptem elementos, como estilo de adoração contemporânea, maior informalidade, recursos multimídia, etc., com o fim de tornarem o culto relevante, especialmente para adolescentes e jovens adultos pós-modernos. Emprego de novas propostas litúrgicas seguindo o princípio pós-sensível ao interessado, tornando o culto multissensorial por meio do emprego das artes e atividades que promovam a participação do adorador, que certamente inclui mudanças na dinâmica da pregação tradicional, com maior emprego de uso de histórias e experiências pessoais. O uso da abordagem missional, que parta do princípio envolver para pertencer, enfatizando menos o aspecto cognitivo da crença ou verdade presente, para usar a nomenclatura mais frequente na literatura adventista, e mais o relacionamento. Exploração de novos modelos eclesiásticos, realizados em ambientes diferentes do prédio de uma igreja, de aspecto mais informal, sem a liturgia tradicional do culto adventista, que resgatem o sentido de ser igreja e desfrutar de uma comunidade receptiva, amorosa e missional. Promoção da Missio Dei, especialmente no aspecto encarnacional, levando a uma abertura em relação à cultura de massa presente na mídia popular, que se traduza pelo emprego de estratégias evangelizadoras relevantes para as pessoas do contexto pós-moderno. Muitos desses temas já foram trabalhados em outros vídeos aqui no canal. Nós temos uma série sobre igrejas emergentes, temos um vídeo explicando qual é a abordagem missional e quais os perigos relacionados a ela, e também vários vídeos sobre cristianismo
e pós-modernidade, e alguns até mais específicos, adventismo e pós-modernidade. Agora, quando se fala em todas essas adaptações, tem que se levar em conta que elas falham, e a falência de abordagens unificadas para atingir segmentos sociais específicos, como os pós-modernos, por exemplo, se deve ao fato de que a incerteza do mundo contemporâneo produz a incerteza individual, impulsionando a busca por uma nova identidade, capturada em pleno voo, segundo Bauman, para se adaptar a cada nova realidade. Eis a razão pela qual os indivíduos vão às compras no supermercado de identidades, dado o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro caminho para a realização de fantasias de identidade. Essas são todas expressões do pensamento de Bauman. E segundo o próprio Bauman, esse fenômeno pode ser identificado como identidade de palimpsestos ou identidade heterogênea, caracteristicamente efêmera, volátil, incoerente, eminentemente imutável. Agora note várias expressões que Bauman usa para caracterizar o herói popular desse período que nós estamos vivendo. Segundo ele, esse herói é o indivíduo flutuante, o hibridizador cuja identidade é eternamente indeterminada, de fato indeterminável, sem modelo próprio definido para seguir e emular, uma unidade de reprocessamento e reciclagem. Vive de crédito e se alimenta de material emprestado. Bom, diante de todas essas expressões, se tornaria altamente questionável uma igreja ou ministério voltado para o termo genérico pós-modernos, porque não existiria uma categoria de indivíduos com características identificáveis como pós-modernas. Pós-modernidade é um leque de opções para perfis diversos, não um único perfil fixo, o que deveria nos levar a repensar a ideia de que os pós-modernos podem realmente ser categorizados, de acordo com a compreensão de Ed Stetzer. Ademais, a busca de identidade leva a constante transformação e reinvenção da entidade, um estar em movimento. Novamente voltando ao pensamento aqui de Bauman. Logo, a estratégia que funcionasse hoje seria ineficaz amanhã, produzindo a necessidade de uma igreja não apenas diversificada, quase a nível individual, mas que também pudesse acompanhar as mudanças de perfis. Em suma, um projeto além de audacioso, completamente irrealizável. Na teologia bíblica, o culto público está estabelecido para todos. Nas diversas ocasiões em que ele acontecia no Antigo Testamento, as pessoas compareciam com suas famílias, sem exceção. No livro de Atos, percebe-se que, a despeito de diversidade étnica, havia apenas um modelo de igreja. Quando surgiu uma crise entre judeus convertidos e judeus cristãos de fala grega, teria sido excelente ensejo para formar duas congregações distintas. Todavia, ao contrário disso, os discípulos instituíram o ministério do diaconato para atender as viúvas gregas negligenciadas na distribuição de recursos. Após a conversão de Cornélio, Deus poderia ter orientado os apóstolos a se dividirem para atender judeus e gentios separadamente. Ao invés disso, vê-se o dom do Espírito sendo manifesto entre os gentios diante dos seus irmãos judeus, para confirmar que eles eram o mesmo povo. Nada no Novo Testamento apoia congregações segregadas, o que é até um oxímoron, um contrassenso. Congregar e segregar são duas ações completamente antagônicas. Se de fato, citando as palavras paulinas, não há judeus nem gregos, seria estranho criar congregações que dividissem as pessoas, quando a lógica do Novo Testamento consiste em se manter a unidade em Cristo. Evidentemente, os cristãos necessitam ser sensíveis ao mundo. Devem pregar de uma forma que se façam ouvidos e respondam às necessidades das pessoas às quais almejam evangelizar. Entretanto, jamais isso significou abrir mão de sua identidade. A igreja é o corpo de Cristo, existindo para que haja edificação mútua, capaz de conduzir cada membro à maturidade espiritual. A ordem é crescer em Cristo, o que se opõe aos referenciais seculares. Afinal, não se pode promover o reino de Deus utilizando motivações, métodos ou temperos mundanos. Por século, a dinâmica do discipulado se manteve basicamente a mesma, nos contextos mais diversificados culturalmente, gerando transformação de vidas e agregando pessoas transformadas pelo Espírito e pela verdade bíblica. No pensamento de Canale, ser o remanescente
o que os adventistas sempre reivindicaram, constitui a experiência de ser em missão, o que implica em estar destinado a se tornar uma alternativa bíblica e ecumênica para a opção ecumênica tradicional. Aqui é interessante entender que quando Canali fala que o remanescente é uma opção ecumênica, significa que ele tem uma proposta para chamar todas as pessoas dos diversos movimentos cristãos e religiosos, ou mesmo não religiosos, a se unirem ao próprio remanescente. O remanescente estende um convite da graça de Deus. Nesse sentido, a sua proposta unificadora é uma proposta ecumênica, diferente, como bem assinala Canali, do ecumenismo tradicional, que é baseado numa tradição cristã maculada pelo pensamento grego e por uma série de referências pagãs. Lembrando que a palavra ecumênico significa universal. A proposta da pregação do Evangelho é para alcançar o mundo, portanto ela é universal e ecumênica. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer nenhuma confusão e acreditar que está se defendendo o ecumenismo tradicional. É só uma questão de entender exatamente o que está sendo colocado e como o remanescente deve cumprir uma missão de atrair as pessoas para a verdade bíblica. A insistência de Canali com a formação cristã o leva a criticar o resultado dos atuais processos evangelizadores. Canali lamenta o fato de batizar-se pessoas que são doutrinariamente analfabetas. À guisa de conclusão, seria oportuno que se averiguassem as propostas de algumas iniciativas evangelizadoras dentro do movimento adventista, para conferir se são coerentes com a identidade do movimento ou se estão contribuindo para o agravamento do processo de secularização dos próprios adventistas. E olha, há carências de estudos que cubram essa lacuna. Avaliar o crescimento numérico de membros de congregações adventistas proporcionado por iniciativas insurgentes é algo inócuo e incompleto. É mistério identificar sua real condição para determinar se estamos evangelizando os secularizados ou secularizando os evangelizados. Assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Todavia. Espero que você tenha gostado e se você de fato gostou, deixe aqui um like para mostrar ao YouTube que esse vídeo é relevante. Também aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, especialmente pelo WhatsApp. Você pode colar o link aqui que está do vídeo e colocar no WhatsApp naqueles grupos de amigos, porque com certeza muita gente vai se interessar por esse tema. Se você também não é um inscrito, aproveite, se inscreva e ative as notificações. Assim, você sempre vai ficar sabendo quando tiver um assunto novo aqui no canal. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.